Fala galera, tudo certo? Nando Costa aqui. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, marca aí embaixo, aperta o sininho para receber as notificações. Resolvi preparar um vídeo rapidinho aqui para a gente discutir algumas coisas que são interessantes. Muita gente me pergunta aqui no canal ou nos cursos também, que é a questão dos DAWs. Esse vídeo aqui não é para falar sobre DAW, nada, eu vou explicar algumas coisas interessantes, mas é para falar sobre o seguinte, a gente precisa aprender ou estudar Pro Tools, né, que é uma pergunta que todo mundo me faz. O que acontece, a primeira coisa que eu vou falar aqui no vídeo é o seguinte, que muita gente discute, aí você vê em vários vídeos, você vê em blogs, a galera falando também, na verdade não tem diferença entre os DAWs. Basicamente, o que um DAW faz, né, quando a gente pensa num DAW, que é um Digital Audio Workstation, você está pegando seus áudios ali, você está em vários tracks, né, e a filosofia básica é você fazer uma soma, né, das amplitudes dos samples. Então é uma conta matemática, é uma conta que é feita no computador, né? Então se você vê aí a pessoa falando, não, que o som do Pro Tools é melhor que o som do Logic, ou o som do Logic é melhor que o som do Reaper, isso aí não tem nada a ver, não faz o menor sentido, porque o que esses softwares estão fazendo é simplesmente uma soma de informação binária ali, né, de zeros e uns. Então vamos jogar por terra isso aí. A única diferença técnica que, se você parar para ver, que tem de um software para o outro, né, e dependendo da versão também, se você tem um DAW mais antigo ou não, é a questão do que a gente chama de headroom, que é a quantidade de bits que ele trabalha, né? Então, até a versão 10 do Pro Tools lá, a gente tinha o Pro Tools funcionando em 48 bits, depois ele passou a funcionar em 64 bits, tá? Eu não vou entrar tanto em detalhe de áudio digital aqui, mas isso aí afeta a quantidade de informação que pode extrapolar o 0 dBFS, que é a nossa medida no domínio digital, tá? A gente não vai entrar em detalhe aqui nesse vídeo, mas o grande lance que eu quero falar é o seguinte, independente do DAW que você utilize, não se preocupe com a questão da qualidade sonora. Se você botar dois tracks e você fizer a soma deles, né, teoricamente em todos os softwares você tem que ter o mesmo resultado, porque é uma soma de zeros e uns, beleza. A diferença que a gente vê entre DAWs basicamente está na funcionalidade, como você adapta essas funcionalidades para o seu trabalho no dia a dia, né? Então, aí entram várias discussões, né? Por exemplo, a galera da música eletrônica tem trabalhado muito com live ultimamente, por quê? Porque o fluxo de trabalho do live te permite fazer coisas e criações de uma forma muito mais rápida e otimizada. Tem várias funções que são otimizadas por trabalho no dia a dia para quem está fazendo o esquema da música eletrônica. Tem muita gente que eu conheço que trabalha fazendo rap, fazendo funk, que trabalha com FL Studio, que é uma excelente ferramenta que você tem várias otimizações para você fazer os beats, né? Você tem coisas otimizadas para você, sei lá, distorcer o som. Tem várias coisas muito legais que a gente não tem em ferramentas, por exemplo, como o Pro Tools, que é a ferramenta que a gente vai comentar aqui. Então, independente do DAW que você trabalhe, você tem que ter a consciência de que você gosta desse DAW, porque ele facilita o seu trabalho, ele facilita o seu workflow, tá? Ele não vai ter um resultado melhor ou pior na questão do áudio, beleza? Vamos deixar tudo isso bem claro. E aí, o que eu vim falar nesse vídeo aqui é o seguinte, por que a gente deveria, então, aprender ou estudar Pro Tools, né? Aí o cara fala assim, cara, eu só mexo com música eletrônica, eu só produzo música eletrônica, eu mexo com live, ok. Eu só faço rap, hip hop, beat, eu só mexo com FL Studio, beleza. Eu só mexo com Reaper porque, sei lá, ele é mais em conta para eu ter, porque eu consigo, sei lá, ele é mais leve de rodar, beleza. Tudo isso é válido, ou seja, você tem um argumento para trabalhar com aquele DAW. Inclusive, muita gente que eu conheço às vezes produz em um DAW, termina a produção e exporta para outro para mixar. Muita gente faz no live e aí vai mixar, joga para o Pro Tools, por exemplo, ou joga para o Reaper, por exemplo. Enfim, a gente tem esse tipo de raciocínio. O grande lance aqui é o seguinte, eu vou explicitar aqui duas razões que não são não são só opiniões minhas, mas são fatos sobre o Pro Tools, que de repente você que está pensando em levar o áudio mais a sério, em desenvolver uma carreira dentro do áudio, seja como produtor, seja como engenheiro de gravação, mixagem, masterização, enfim. São razões que são fatos do Pro Tools, porque o Pro Tools foi realmente a ferramenta que mudou o jogo do mundo dentro do áudio, né? Lá no começo dos anos 90, para quem não assistiu ainda, vale a pena assistir o documentário Sound City, que é um documentário do Dave Grohl,
E aí ele conta a época áurea lá do Sound City e tal, que era um puta estúdio lá em Los Angeles, gravou vários álbuns consagrados. E aí ele conta a decadência do Sound City, que aconteceu justamente quando no começo dos anos 90 começaram a surgir os estúdios digitais, entre aspas, que surgiram com a popularização do Pro Tools, né? Então o Pro Tools foi a primeira grande ferramenta, não o primeiro DAW, vamos dizer, a primeira ferramenta que você podia gravar no computador, mas foi a ferramenta que popularizou a gravação do áudio digital no mundo, né? Então o Pro Tools mudou e o princípio inicial do Pro Tools era vir com a ideia de agregar toda a ideia do signal flow, do áudio analógico, né, do sistema analógico, para o mundo digital. Então, desde o princípio do Pro Tools, a filosofia é basicamente a mesma. O Pro Tools é um programa onde você cria uma sessão, você cria ela sem nada, né? Você quer adicionar os tracks, você adiciona os tracks. Você quer adicionar os auxiliares, você adiciona os auxiliares. Você quer rotear o track, um sinal do track de áudio 1 para o auxiliar que está lá embaixo. Você vai e você diz que você quer pegar aquele áudio dali e rotear para o auxiliar. Então, no Pro Tools, tudo é exatamente como nas mesas analógicas. Quando você tem um sinal que está vindo lá da timeline, né, lá do multicabo, que está dentro da sala de gravação, e você quer rotear aquele sinal que está plugado na entrada 2 para o preamp da Neve, você pega um cabinho, né, aqueles cabinhos fininhos que a gente chama de TT Cable, né, o Tiny Telephone Cable, você vai na Patch Bay e pluga, eu quero o sinal daqui e vem para cá. O que o Pro Tools faz é tentar simular isso no mundo digital. Então, o primeiro grande fato que eu falo sobre o Pro Tools é o quê? O Pro Tools, ele visa essa representação do áudio analógico dentro do mundo digital, então facilita a sua compreensão de tudo sobre áudio. Facilita você entender de signal flow, roteamento de sinal, né, a monitoração, como funciona a estrutura de ganho, tudo isso o Pro Tools te facilita. Em outros DAWs, que são DAWs que a gente poderia considerar, entre aspas, mais high level, né, é como se eles fossem mais amigáveis para o usuário, né? Muitas vezes eles são mais amigáveis para o usuário e escondem muitas coisas, né? Um exemplo que eu dou aqui que a galera sempre comenta nos meus cursos, eu não trabalho com live, mas a galera sempre comenta quando eu explico a questão de compressão, de sidechain, esse tipo de coisa. Aí no meu curso eu explico como é que funciona exatamente um compressor. Você tem um sinal, aí o sinal chega no final do seu circuito, ele volta para uma cadeia em paralelo, que a gente chama de sidechain, onde tem um detector do compressor. E aí nesse detector do compressor você tem todos os parâmetros ali que governam o compressor, e isso é chamado de sidechain. Beleza. Isso eu estou fazendo uma explicação do áudio analógico. Quando você trabalha com live, você não tem a mínima noção de que é isso que está funcionando. Então, quando você aperta o botão sidechain lá, você manda o seu sinal para o sidechain, ou você filtra o sidechain, às vezes você pode não entender o que está acontecendo. No Pro Tools, para você filtrar um sidechain, a não ser que o plugin mesmo tenha, você tem que fazer todo um mecanismo de roteamento que é como a gente fazia nas mesas analógicas. Então, isso te obriga a realmente entender e dominar o áudio. Então essa é a primeira razão pela qual eu digo que é importante você entender o Pro Tools, não você entender o Pro Tools, mas você entender qual que é o mecanismo do áudio, né? Essa é a primeira coisa, mas o Pro Tools te induz a ter que aprender isso porque realmente você tem que fazer todas as conexões. Você liga o Pro Tools, por exemplo, você não tem um Master Fader. Você cria uma sessão no Logic e o seu Master Fader está eterno ali, né? Você nem sabe que precisa ter Master Fader. Você sabe que é um faderzinho que tem ali que você abaixa a música inteira se você precisar. Mas aí no Pro Tools você tem que dizer claramente, ó, isso aqui é um Master Fader, ele vai governar todo mundo. Mas você pode ter um Master Fader não só para música, você pode ter um Master Fader para qualquer bus, você pode ter faders VCA, enfim, várias coisas que vêm do universo analógico, né? E a segunda razão pela qual é importante caso a gente considere esse lance, eu falo isso muito por mim, porque eu já trabalho na área há vários anos, então é importante você aprender Pro Tools, porque o Pro Tools ainda é o standard de mercado, aceite você ou não, né? Então o Pro Tools, como foi a primeira ferramenta popular mesmo no mundo, dentro do universo dos estúdios e tal, ele já está aí há, sei lá, 30 anos. Então, o que acontece é que você tem o mercado girando muito em cima do Pro Tools,
a maior parte dos grandes profissionais trabalha com Pro Tools, a maior parte dos grandes estúdios trabalham com Pro Tools, né? Eu sempre faço analogia também nos meus cursos, que é uma coisa muito intuitiva, né? Todo mundo fala assim, cara, você tem que aprender a falar inglês, você tem que aprender a falar inglês. Por quê? Porque em qualquer lugar do mundo que você vá, praticamente qualquer lugar do mundo que você vá, se tem uma língua que você vai conversar com as pessoas, ou tem a maior probabilidade de conversar, mesmo que não seja a língua que se fale no lugar, né, mas você tem uma maior probabilidade de conversar, é o inglês. Então o Pro Tools é o inglês do áudio, queira, né, aceite você ou não. Então é importante você entender esse lance do Pro Tools, porque em qualquer... Eu, por exemplo, particularmente, eu viajo o Brasil dando cursos e fazendo produções em diversos estúdios, praticamente todos os lugares que eu estou indo, né, dar curso ou fazer produção, enfim... eu diria que 95% dos estúdios falam inglês ou falam Pro Tools, né? Então, se eu não tiver esse domínio, eu não consigo manter essa ligação entre os projetos. Às vezes eu começo um projeto no meu estúdio, levo lá para o estúdio do Emerson para eu seguir, faço toda a gravação, a sessão volta para mim, eu finalizo aqui, ou se eu tenho que levar daqui para um outro estúdio para fazer um complemento, a galera vai conversando no Pro Tools, você mantém aquela conexão entre as sessões, né? Se você tem que gravar alguma coisa e mandar para uma pessoa mixar, né? Você já começou o seu trabalho ali, já tem alguns plugins, alguma coisa, você manda a sessão do Pro Tools, o cara com certeza vai ter um Pro Tools ali para abrir. Então é uma questão de você entender que o mercado ainda gira muito em cima disso, né? Dentro dessa questão dos estúdios de médio para grande porte, tá? E assim como eu estou falando, não é a questão de o Pro Tools ser melhor do que o Logic ou ser melhor do que o Reaper, é uma questão de, em primeiro lugar, você compreende de uma forma melhor toda a parte de áudio mesmo, de sistema de áudio, sistema analógico. Em segundo, que ainda é o inglês do áudio, então é importante por causa disso. Além desses fatores, aí eu falo uma coisa por minha conta, que é a minha opinião, eu acho o Pro Tools um DAW muito simples de se mexer. As ferramentas são muito práticas, você faz as coisas de forma muito rápida. Muitas vezes você não precisa nem clicar na tela, você faz tudo a partir de atalho, mas isso aí é uma opinião minha, facilita o meu trabalho, eu consigo fazer as coisas com muita rapidez nele, assim como muitas pessoas conseguem fazer coisas com rapidez no Live, no FL Studio e assim por diante. Tá bom? Deixei aqui algumas dicas para vocês aí, sigam ligados aqui no canal, se você ainda não está inscrito, marque aí para receber as notificações, inscreva-se no canal, a gente se vê em breve, um grande abraço, valeu!